Então, vamos lá. Aqui traz, nós estamos trazendo rapidamente também a nossa visão aqui sobre, quando a gente olha para o profissional de privacidade de dados, estão no mercado, nós tivemos, desde 2018, muita gente fazendo curso, estendendo a lei, implementando, atualizando, etc. Né? O que o metaverso impacta para o profissional de privacidade de dados? Aí nós estamos falando, obviamente, né, de advogados, consultores, encarregados de PO e todos aqueles que estão envolvidos, direto e indiretamente, né, tanto as empresas, prestadoras de serviço, quanto os próprios controladores, os que utilizam os dados. Então, isso tem que ser visto, então, de uma maneira mais profissional, né? Então, olhando, aqui eu estou colocando a coisa mais da minha visão prática, nossa visão prática aqui, que a gente entende que na implementação, quer dizer, quando alguém está pensando em vou implementar a LGPD, eu vou ver os processos necessários para que uma empresa faça, se adeque à lei, ou uma empresa que eu já adequei, já tá funcionando, eu vou ter que rever, né? Eu tenho que fazer o quê? Pensando numa empresa nova, estou começando a implementar, porque tem muitas ainda hoje que não se adequaram, né? Então, eu digo assim, eu tenho que ampliar o meu diagnóstico e começar a olhar na análise de gap, ou seja, entre o que a empresa já dispõe, o que ela faz, como faz, se a empresa pretende ou se ela já opera em mundos virtuais. Ou seja, a primeira coisa, você já tem alguma conexão, você já tem alguma ação em plataformas que tenha apelo metaversal, que tenha apelo, né, de avatares e que tenha transferência, volume de dados sensíveis. Como é que é isso? Porque isso muda tudo. Isso muda tudo, inclusive todos os processos de governança que eu tenho que fazer dentro de uma empresa, a questão de rever todas as políticas publicadas, os processos de segurança, os controles internos, tudo isso muda no processo de adequação. Por quê? Porque a exigência de tratamento de dados sensíveis no metaverso, ela é natural e ela cresce. E a lei prevê que dado sensível tem que ser tratado com características especiais, ele tem uma regulação específica. Então, isto deve ser considerado. Outra coisa que muda para os profissionais, né, eles têm que ver toda a parte de contrato de prestação de serviços que existe entre os controladores e os operadores. Então, uma empresa pode ter diversos operadores que usam dados pessoais. Então, por exemplo, Thelma, você pode ter uma empresa que faz a tua plataforma de curso, aí você tem outra empresa que faz distribuição de e-mail marketing, aí você pode ter outra empresa que faz outra coisa para você utilizando dados pessoais. Veja, você tem operadores distintos que são contratados pela Tudo Sobre a IoT, né, que é a controladora, mas eles operam com você como operadores de dados. Então, nesse caso, todos os contratos com essas organizações que você tem, eles devem estar adequados também à questão delas acessarem processos de Web 3.0, delas acessarem processos, né, de Web 2, Web 3, de processos que são mais seguros, menos seguros, e tudo isso está, tratamento de dados sensíveis, isso já está muito bem adequado, né? Uma coisa que aqui, então, eu escrevo e vou ler, porque é um pouco mais complexo para as pessoas entenderem, está virando quase que necessidade padrão de cláusula contratual, né? Dizendo assim, quando você imagina que, olhando aqui, um dos requerimentos contratuais que está se tornando padrão é a exigência do operador utilize uma infraestrutura adequada para suporte de tecnologias e práticas de PEC. Olha só, PEC com um asterisquinho aqui, eu digo aqui embaixo que os profissionais de privacidade terão de conhecer essas tecnologias. Então, ó, o PEC, ele é Privacy Enhanced Computing, computação com melhoria de privacidade, computer, né, computação com melhoria de privacidade. Ele está apoiado, essa estrutura PEC está apoiada em tecnologias de computação multipartidária segura, né,
criptografia homomórfica, privacidade diferencial, prova de conhecimento zero, ambientes de execução confiáveis e uma série de outras tecnologias. O importante é dizer que, para o profissional de privacidade de dados, ao revisar um contrato com os seus operadores, essa cláusula deve ser adicionada, que agora, se houver tratamento de dados sensíveis em plataformas metaversais ou de mundos virtuais, essas preocupações, utilizando as práticas e tecnologias PEC, deverão ser consideradas. Por quê? É fundamental, e a gente vai ver o detalhe disso aqui na próxima aula deste módulo, tá? O que significa toda essa sopa de tecnologias envolvida para proteger dados pessoais. Então, nós estamos falando de realidade 2022, está aqui nós, e que muita gente boa na área de proteção de dados não conhece. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece. Então, vamos olhar, né, o que traz no impacto profissional. Outra coisa importante que, quando o profissional de privacidade de dados entende que a empresa, a cliente dele, opera, né, eu estou falando assim, o DPO, fala, olha, minha empresa que eu trabalho está operando com o Web 2 ou Web 3, ele precisa saber isso, porque temos uma diferença muito grande, e tem muita empresa ainda aqui no Brasil operando com Web 1, para vocês entenderem. Ou seja, protocolos mais fracos, assim, muitos até que o pessoal não caiu a ficha. O cara entra no website, o Google diz assim, o Google Chrome diz assim, esse site não é seguro, já denigre a empresa de cara ali. E a pessoa não tomou a providência de adequar os protocolos, de melhorar, para pôr uma estrutura mais segura, no mínimo um HTTPS, para que ela pudesse ser aceito pelo Google como uma conexão segura de acesso àquele website. Então, os profissionais de privacidade vão ter que olhar e lembrar, em especial, dessa curva aqui, porque a curva da Web 1 era básico, da HTML, e-mail, etc. A Web 2, que a grande maioria está hoje, ela ela tem interatividade de informações, ela está centrada, né, na informação, buscando dados aqui das pessoas, centrada em furtar informações pessoais e vivendo disso. E quando a gente vai para a Web 3, ela que está centrada no usuário, a Web 3 é descentralizada, ela garante, né, ou amplia a privacidade e a segurança. Então, significa, se o seu cliente estiver usando plataformas que já estão usando o Web 3.0, o nível de interatividade do seu cliente com os clientes dele, né, ou seja, a empresa com o cliente, vai ter maior segurança em termos de privacidade, segurança de transferência e controle de acesso de dados. Então, isso é muito importante, tá? Então, fundamental entender que existe uma inter-relação das tecnologias com a atividade do profissional de privacidade de dados ligados às plataformas de metaverso que deverão estar, hoje ainda estão, a maioria delas em Web 2, mas deverão migrar para 3. Vamos ver outra coisa, inclusive, né, aqui falando de alinhamento internacional. Aqui no Brasil, a revista Veja, recentemente aqui, disse assim, né? A revista traz a manchete: União Europeia poderá ser referência para o Brasil regular gigantes digitais. Então, ela diz, o artigo fala sobre o Digital Market Act, ou seja, a Lei dos Mercados Digitais, aprovada em março de 2022, lá na Europa, junto a dois outros acordos que tratam de uma série de regras que regulam o ambiente de negócios digitais e fomentam maior concorrência nesse mercado. A Meta, estou falando da Meta, do Facebook, será uma das principais companhias impactadas pela regulação, considerando a concentração da plataforma Facebook, Instagram, WhatsApp e outras, né, que são, essas três aqui são do grupo Meta, de menor porte, que vão ser impactadas. Né? E também, o que ela traz, essa lei? Para os provedores de serviços digitais, a regulamentação representa maior concorrência de mercado e maior responsabilidade
em evitar crimes na internet. A regulação europeia, né, chamada DMA, ela traz esse tipo de conceito, ela traz maior responsabilidade, né, para isso. Para usuários, ou seja, para nós, ou para a sociedade, para os avatares, ela representa a maior proteção dos direitos fundamentais. Então, aqui, a gente vê que esse artigo que eu estou indicando para que vocês leiam, ele mostra como é que a DMA, Digital Market Act, na Europa, está evoluindo. Mas não é só isso. Quando a gente começa a olhar para esse alinhamento internacional dos nossos profissionais de privacidade de dados e das nossas leis, a gente tem que ver que tudo que está lá fora, né, que está acontecendo no mundo, ele deve ter uma correlação imediata com os nossos profissionais de privacidade. Ou seja, se eu implementei um sistema de LGPD numa empresa que é minha cliente, eu tenho que, à medida em que surgir uma lei lá fora que interfira aqui, que vai interferir com certeza, direto ou indiretamente, eu tenho que ver se eu não tenho lei brasileira, lei nacional, que regula aquilo que já está sendo regulado lá fora, ou que se trata daquilo, ou que possa fazer correspondência. Ao fazer isto, eu, profissional de privacidade de dados, vou ter que rever algumas coisas e ver o que eu posso fazer. Se não tiver, eu tenho que fazer, pelo menos, um disclosure, dizendo assim, numa política, alguma coisa. Nós vamos ter que cumprir em curto espaço de tempo, que está conforme a regulação na Europa, tal lei, etc. e tal, dar referência de base para que haja já entre nossos, vamos dizer assim, controladores, operadores, titulares de dados, o entendimento das providências tomadas no sentido de alinhamento internacional. E, principalmente, quando eu falo de metaverso, metaverso é, de certa maneira, as plataformas metaversos, N metaversos que a gente tem, a maioria deles vão ter acessos internacionais. Então, é muito importante entender isso. A outra lei de serviços digitais na Europa, a DSA, ela tem o objetivo de proteção do consumidor, aumentar a confiança do consumidor na economia digital. Então, eu tenho a DMA que surgiu agora, a DSA que já está em vigor, né, com regras do direito comercial e civil para as entidades comerciais que operam online. Aqui ela, obviamente, regula o e-commerce, regula tudo aquilo que acontece na internet, garantindo o respeito dos direitos fundamentais e a reparação judicial no caso de dano, o que é normal, que nós já temos o nosso... A lei na Europa foi atualizada porque a lei brasileira já tem esse tipo de coisa, tá? E aqui ela diz também o comentário de que esta regulação aqui, o DMA, ela traz um impacto, ela traz um termo aqui, o gatekeeper, né? Ela traz um impacto que vai trazer sobre as chamadas GAFAM. O que é a GAFAM? É a reunião das empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. É a sigla, né, que traz isso, as grandes gigantes. Essas leis foram criadas exatamente para forçar as grandes organizações mundiais que capturam dados pessoais sem a nossa autorização, sem a autorização do titular de dados, e trabalham e ganham dinheiro e exploram os nossos dados. Essas leis estão indo nesse sentido, né? Ela diz assim, entidades centralizadas que concentram enorme poder em poucas mãos, e esse poder se constrói em um mercado não regulamentado e obtido de forma não democrática. Veja só, é pesado, as coisas estão ficando pesadas para essas empresas, e é por isso que essa alavanca toda, jurídica, regulamentar, e a questão das leis de proteção de dados pessoais, dos nossos avatares, elas caminham para que tudo leve a essas grandes empresas a respeitarem os nossos dados e caminham para a Web 3.0, caminhem para a estrutura de blockchain, onde os dados estão lá, são confrontados, são validados, onde os avatares podem dizer o que pode, mostrar o que não pode, onde os avatares têm direito de controlar os seus dados privados, onde os avatares ganham o direito recebido e previsto desde lá de trás em legislações internacionais. Então, vamos entender que isso caminha nesse sentido e que a gente tem que pensar que estamos num processo de evolução, tá? Então,
cada vez mais nós vamos estar exigindo, os nossos avatares vão estar exigindo, né, garantias de que as empresas, principalmente as mais poderosas, aquelas que se valem ou que ganham dinheiro com os nossos dados, vão estar respeitando os nossos dados. Então, aqui eu tenho um artigo importante da Data Privacy Manager que mostra como é que as questões éticas, morais, a questão da ganância financeira, e aqui mostra a evolução humana, né? O macaco pensava na banana, o homem já neandertal no fogo, a questão do homem mais evoluído na roda, depois o homem no peixe, o homem no dinheiro e o homem no mais dinheiro, virando um zumbi aqui. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E aí que vai. Então, nós vamos quebrar esse ciclo evolutivo negativo e mostrar como aqui embaixo, olha, eu tenho uma montagem, as empresas estão sustentadas sobre certos princípios, né? E se eu tirar a questão da ética nos negócios, essa estrutura toda vai cair, vai quebrar. Então, nós temos que lembrar disso e entender que é muito importante toda essa parte que estamos vendo de metaverso. O metaverso vai trazer um empoderamento para as empresas, mas também um empoderamento para os avatares, que vão ter que ter tecnologias que nós vamos mostrar na nossa próxima aula, que nos dão garantia de sustentabilidade dos nossos dados pessoais. Thelma, comentários? Aqui Não, estou excelente encerrando. terminar assim. Fechou, realmente fazendo um resumo e já a direção de médio a longo prazo. Eu tenho uma pergunta para saber sua visão pessoal. Quando os GAFAMs, vamos chamar, né? Agora a gente já sabe como resumir as grandes Big Techs. Você acha que eles estão se sentindo ameaçados com a descentralização, que é uma perda de poder para eles? Porque eles já estão sendo pressionados pela legislação, que fez eles se reinventarem e agirem rápido. Você acha que isso nem coça para eles ou você acha que eles se sentem preocupados? Olha, eu vou contar uma historinha rápida assim, mas vamos dizer, lembrando para todo mundo, em 2014, Facebook, né, comprou a Oculus. A Oculus é aquela empresa de realidade virtual e etc., que desencadeia, né, de 2014, porque vamos lembrar no nosso estudo aqui de metaverso, ele teve a primeira onda lá em 2006. 2006, nós apresentamos no módulo 2, falando sobre toda a estrutura, tudo que foi feito, né, mostrando um belo estudo lá em 2006 sobre metaverso. Lembrando disso, desde lá, essas grandes empresas, elas estão de olho na regulação do mercado. Então, veja, agora, por que as pessoas acham que o Facebook mudou o nome para Meta? Porque ele é bonzinho? Porque ele vai passar a respeitar os nossos dados? Tudo bem, não estou aqui discutindo o mérito, eu estou apenas dizendo nas possibilidades. Veja, o que o óculos é capaz de pegar de informações biométricas pessoais e levar como informações de sensibilidade estratégica para o negócio das empresas é impressionante. A gente estuda. Agora, imagine com as interfaces neurais que capazes até de conseguir, já com inteligência artificial, entender o que você vai pensar, o que você vai preferir dentro da sua arquitetura lógica de comportamento social de consumo. Então, eu diria que não existe santo. Tá? A gente só não viu o milagre ainda. Não existe santo, não vimos o milagre ainda. O milagre será o seguinte: se agora não houver uma regulação séria de governo e uma exigência muito séria dos avatares, que somos nós, essas empresas continuarão explorando os nossos dados sem a nossa autorização. Mas eles já estão se preparando, todas elas já mudaram suas políticas de privacidade, todas, sem exceção. O Google fez isso e continuou fazendo, a Microsoft continua fazendo, todas elas fizeram, estão mudando, e aí nós estamos vendo até
não só mudança, mas revisões constantes nas políticas de privacidade que estão acontecendo, e isto tudo para quê? Para que elas, dentro de um espaço de tempo, elas tenham massa de manobra para capturar e trabalhar com os nossos dados sem ferir a nossa intimidade, a nossa privacidade, e mesmo assim ganhar dinheiro honestamente com os nossos dados. Esse é o problema. O problema é a questão da ética. Ganhar dinheiro com nossos dados, perfeito. Ganhar dinheiro com os nossos dados de forma antiética e imoral, não, não pode. Tem que ser regulamentado. Nós temos que ser também, exigir que isso não aconteça, principalmente com a evolução tecnológica e considerando o que vai acontecer nos mundos virtuais, no metaverso, em um curto espaço de tempo e a evolução gradativa que está tomando. Você está claro, Thelma? Sim, obrigada por ter compartilhado a sua opinião, sua visão pessoal sobre isso. Eu acho ou ela perde mercado se ela não faz isso, porque tem países que tira realmente do ar e você não acessa. E já é uma realidade, a gente sabe, a China não usarem as plataformas tradicionais, e então ninguém quer perder mercado. Eu penso que, quando eu te fiz essa pergunta, era até com uma outra perspectiva, tá? Que seria, poxa, se nem tudo mais vai rodar nos meus servidores, né? Então, com a descentralização, que eu vou poder usar recursos computacionais da pessoa física, de outras corporações, se elas se sentiam ameaçadas. O que eu, inicialmente, né, eu refletindo sobre isso, eu achei que poderiam, mas como a gente não vê movimento ou matérias que dê alguma sinalização que isso preocupa elas, a minha visão hoje é que não, nesse conceito, não é que existe perda de mercado, porque a gente está tendo uma demanda que não existia antes. Então, essa divisão da descentralização, ela é necessária para que evolua os processos em níveis digitais. Eu estou aproveitando também para compartilhar a minha visão pessoal até o momento. E vamos lá, que tem muito mais coisas. Tem muito mais, Thelma, muito mais. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como é que a tecnologia, né? Nós estamos falando que a tecnologia permitiu e permite que os nossos dados sejam capturados, mas a tecnologia também permite que os nossos dados sejam capturados e mantidos e tratados com a privacidade devida. Então, é isso que nós vamos entender, e vamos entender que essas, né, a GAFAM, e outras aí de grande porte no mundo estão já usando e mostrando e se valendo, né, dessas estruturas, né, de Big Data, inclusive muito mais. Imagine a seguinte situação: o Facebook compartilhando suas bases de dados com o Google, compartilhando suas bases de dados com a Amazon e com a Microsoft, todos eles somando todas as bases de dados de toda a população e fazendo um processamento mega, analisando o comportamento de todo mundo de uma maneira comercial, sem saber quem é quem falou o quê, quem disse o quê, ou seja, respeitando a privacidade. Eu sei o que o povo pensa, como pensa, o que age, qual é a tendência do mercado, mas eu não individualizo isso. Então, poder fazer isto já é factível hoje. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Vamos, e eu também estou super curiosa para a gente entender como é que vai ser esse impacto de perfil, né? Você mostrou uma foto do ano passado, eu já estava diferente, loira. Quem visitar meu canal vai ver eu com cabelão, eu de vários formatos, e você citou aquela questão da fake news, né? Eu falei, poxa, eu acho que a gente ainda vai ter muito para explorar nesse tema de associação de perfil e fake news, que também é outra bola que já tem impactos jurídicos hoje, é algo sério, não é à toa que na grande mídia do Brasil
tem muitas propagandas, ou seja, a gente já está caindo. Sim, já é real. Como Não é não virtual, piorar, né? já é real. Pois é, né? Não é só no... Veja, é tão profundo esse problema que não vejo saída por enquanto. A única saída seria a questão de autenticação biométrica nos processos de imagem, som e tudo, autenticação biométrica, né? E aí, isso aí é um pouco mais complicado, né? E eu digo, já existe critérios, tecnologia avança nesse sentido, né? Principalmente para devices IoT, temos muitas tecnologias em tentativa de padronização, em discussão mundial, etc. Mas eu não sei se nós vamos chegar nisso tão já. Eu acho que é alguma coisa ainda para lá para frente. Mas vamos conversar, ok? Mas tem mais um slide? Não, na verdade, o slide final é o bye-bye. Pessoal, deixa eu falar algo importante, né? Estamos aqui no módulo 5. Os próximos módulos são previstos que todos tenham 2 aulas, então já dá para você programar como é que vai ser o final do curso. Eu quero também aproveitar para a gente aprender de forma de revisar em ficção o que a gente viu até agora. E recomendo para vocês uma série da Netflix que não estava no nosso guia de filmes, que é o Kiss Me First. Lá vai falar sobre os dispositivos IoT integrados no corpo humano, a questão da gente encontrar e se relacionar com pessoas no mundo virtuais, como também fisicamente. Então, vai trabalhar as questões de psicologia, como é que fica esse conceito de realidade. Tem também algo curioso, não sei como eu vou citar sem dar spoiler, né? Mas, assim, mundos escondidos, coisas que ninguém vê dentro do mundo virtual. Então, também, eu acho que vai nessa linha de deep web, talvez. Então, assistam, que é uma revisão geral. E você, tudo isso que você já viu aqui no módulo, você vai falar, poxa, já sei o que essa ficção em metaverso está querendo dizer. Essa série é muito legal. Essa série é muito boa. Inclusive, a gente está propondo isso para vocês, né? Eu e o João conversamos, a gente queria fazer algum evento no nosso canal aberto, convidando vocês. E por que não falar de filme? Que aí a gente consegue com que mesmo quem não esteja no curso acompanhe, e vocês, como expert, poderiam estar com a gente, interagindo e já se posicionando como um expert em metaverso, e a gente comentasse sobre esse filme nas nossas redes abertas, e já promovendo a sua imagem como um breve certificado em Metaverso Expert. E aí, topa? Então, se assistiu o filme, escreve para a gente, ou deixa aqui no seu comentário para a gente organizar esse encontro. Muito obrigada, até a próxima aula. Obrigada. Um abraço a todos.